Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos e minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, o blog João Maria Andarilho Tópico, seu blog Santo Nome e o blog Vídeo Imagem Som. Você que me acompanha de longa data, fico muito feliz e agradecido por isso. Pessoas que nos acompanham desde a época do Orkut, do Erro Grupos, Erro Respostas, obrigado a você que participa aí das nossas plataformas. Você que inscreveu-se recentemente no nosso canal, meu muito obrigado. A você que na data de hoje aí inscreveu-se aí no nosso canal também, meu muito obrigado. Cada pessoinha inscrita no nosso canal para nós é muito importante, para minha pessoa, tá bom? Obrigado mesmo. Você que inscreveu-se recentemente aí, você que me acompanha no front há mais de 32 anos, nós estamos no front nessa divulgação do Yagya Sankirtana Prayaya Jantihi Sumedasa, nessa ferroviária de Kali aí, né? Book Distribution, de Srila Prabhupada, Alimentos para a Vida, e o Cantar dos Santos Nomes de Krishna. E hoje, dia 2 de novembro de 2024, no meu relógio são exatamente 17 horas e 43 minutos em ponto. Falamos ao vivo em definitivo da cidade de Indaiatuba, que pertence à região metropolitana de Campinas, interior do estado de São Paulo. Dito isso aí, meu amigo e minha amiga, deixa eu mandar um grande beijo para minha amada de todas as vidas, um beijão para o meu amado filho humano, para o Pai do Montão. E hoje, dia de finados aí, né, um dia, pelo menos para mim, né, e para muitas pessoas é um dia meio de lembrar certas questões, né? A gente sempre está lembrando, mas na data específica de hoje é mais forte nessa questão. Perdi meu pai, né? O ano passado, então é isso aí. Estamos aí, conseguimos superar algumas questões e agora estamos naquela fase das boas lembranças, né? E da saudade boa, né? Enfim. Então, se você teve algumas perdas aí, meus pêsames a você. E hoje é um dia muito importante para a comunidade Vaishnava no mundo, para a comunidade indiana no mundo, para a comunidade vulgarmente conhecida como hindu, que não é o termo correto, a gente sempre ressalta isso aqui no nosso canal, né? Hoje é o dia de adoração à colina de Govardhan. Eu coloquei no blog uma publicação sobre a colina de Govardhana, esse passatempo que tem no livro de Krishna, que eu estou em mãos aqui, ó, né? O capítulo 22, 23, mais ou menos, adoração à colina de Govardhana, onde Krishna ele vai dialogar com seu pai, a criança Krishna, ele vai segurar com o dedinho mindinho, né? Ele vai segurar a colina de Govardhana e vai dar uma grande lição aí no senhor Indra, o rei, o chefe dos semideuses, dos controladores universais aqui, que controlam esse universo, certos fenômenos da natureza, certas questões da natureza, né? Em maior ou menor grau, né? Eles controlam, eles ficam com a parte do dia e os daityas ficam com a parte da noite, vamos dizer assim. Então, meu amigo e minha amiga, você que acompanha nosso trabalho aqui, nós temos como objetivo aqui de divulgar essa questão porque a colina de Govardhan é um passatempo, né, que nos mostra muito ensinamento contidos nos passatempos transcendentais. Rishikena, Sevanam Bhakti Uchate. Através do serviço devocional, você vai purificar os seus sentidos. E com os sentidos purificados, você vai entender a transcendental nome, Nama, né? Passatempos e atividades desse Krishna, da Suprema Personalidade de Deus. E quando você compreende esse aspecto Bhagavan, você já vai englobar o aspecto Brahman, de eternidade, o aspecto também de Paramatma, o aspecto de conhecimento. É automático. Então, quando Krishna ele prega para o seu pai a filosofia Karma Mimamsa, olha, é engraçado, né? Eu falei uma vez que a gente ia comentar sobre isso, e vamos aproveitar o momento de relembrarmos esse passatempo da colina de Govardhana. Muitos devotos e Vaishnavas espalhados pelo mundo inteiro, hindus ou não, também, né? Da ISKCON e de outras Gaudias e de outras Sampradayas, né? Estão fazendo a halava, né? Que você faz com semolina, manteiga e açúcar. Eu aprendi a fazer a culinária indiana, graças à consciência de Krishna, a ISKCON, São Paulo, né? Depois eu viajei pelo Brasil, pelo mundo. Eu aprendi essa culinária aí, que eu gosto muito. Aprendi a fazer o ghee, rasagula, sandesha, burfi, né?
banana celestial, né? Bolo sem ovos, né? Que mais? Rálava, lado, é um doce muito gostoso, né? Também. Quitre, já não é um doce, já é um alimento que você faz com, com, com feijões, lentilhas. Lentilhas não é o caso, né? Mas ervilhas, né? Enfim, é muito gostoso também, que você mistura com arroz. Fica até tipo um pirão não, né? Mas assim, é um feijão com arroz, né? E farofa, que você faz mais e fica meio grosso, enfim. Aprendi a fazer também o chapati, que é o pão, né? Também o puri, o malpuri, tá certo? Que mais? O arroz, tem vários tipos que a gente já fomos aprendendo aí, que a gente não usa na culinária, não se usa cebola nem alho, né? Enfim, fomos aprendendo vários pratos. Todos os pratos nós aprendemos a fazer. O prato do meio-dia, né? Aprendemos todos, né? Na adoração às deidades, né? De Sri Krishna. De manhã, quando acorda, Mangalarati, antes de acordar. Depois, quando acorda, quando toma o darshan. Depois, às 7 horas, 7h30, né? O Guru Puja ali também, tem uma cerimônia, né? Depois você tem a do meio-dia, que é bem completa, né? Depois você tem ali a da tardezinha, depois você tem ali das 6 da tarde, depois você tem ali para finalizar a noite. Então, em todos esses momentos nós aprendemos a fazer, né, essa culinária indiana. Tem um livro Gosto Superior, é um livro verdinho, é bem antigo, que ele é aspiral, né? Então, muito bacana, tem receitas muito interessantes lá. Eu tenho um livro que eu citei no canal nosso, que Minha Amada Todas as Vidas, ela possui esse livro, não sei se eu tenho ele, e vai falar sobre essa culinária indiana aí. É um livro histórico e ao mesmo tempo documental, muito importante, muito interessante. Esqueci o nome dele agora, mas você que acompanha o blog, lá no blog eu vou recordar o nome desse livro, vou deixar também como recomendação de leitura, assim como o Krishna Book, né? E assim como o Luz do Bhagavata também. Vou deixar como recomendação. Então, nesse passatempo da colina de Govardhan, né? Sri Krishna, nos seus passatempos, ele está dialogando com seu pai, e vamos ler um trechinho e vamos fazer um breve comentário. Adoração à colina de Govardhana, capítulo 24 do livro Krishna Book, tão conhecido aqui no Brasil e em muitos lugares do mundo, Krishna Book. Enquanto se entretinham com os brahmanas que executavam os sacrifícios védicos, Krishna e Balarama também viram que os vaqueiros preparavam um sacrifício semelhante para apaziguar Indra, o rei do céu, que é responsável pelo fornecimento de água. Como se diz no Chaitanya Charitamrita, um devoto de Krishna tem a fé forte e firme na compreensão de que, se ele simplesmente se ocupa na consciência de Krishna e no transcendental serviço amoroso a Krishna, ele está livre de todas as outras obrigações. Um devoto puro do Senhor Krishna não tem de executar nenhuma das funções rituais prescritas nos Vedas, nem se exige que adore algum semideus. Sendo devoto do Senhor Krishna, entende-se que ele executou todas as espécies de rituais védicos e todas as espécies de adoração aos semideus. Não se desenvolve o serviço devocional por Krishna ao executar as cerimônias rituais védicas ou ao adorar semideus, mas entende-se que quem se ocupa plenamente no serviço ao Senhor já cumpriu todos os preceitos védicos. Para impedir de vez que seus devotos agissem desse modo, Krishna queria durante sua presença em Vrindavan estabelecer firmemente o serviço devocional, Bhakti Yoga, exclusivo. Por ser a personalidade de Deus onisciente, Krishna sabia que os vaqueirinhos estavam se preparando para o sacrifício a Indra, mas por uma questão de etiqueta começou a perguntar com muito respeito e submissão a personalidades mais velhas como Nanda Maharaj. Krishna perguntou ao seu pai: meu querido pai, que preparativos são esses para um grande sacrifício? Qual o resultado de tal sacrifício e a quem se destina? Como ele é executado?
Pode, por favor, informar-me? Estou muito ansioso por conhecer este procedimento. Então, por favor, explique-me a finalidade desse sacrifício. Depois desta indagação, seu pai Nanda Maharaj ficou em silêncio, achando que seu filho não seria capaz de entender os complexos detalhes da execução do yaga. Krishna, porém, insistiu: meu querido pai, para aqueles que são liberais e santos não há segredos. Eles não julgam alguém como amigo ou inimigo, porque são sempre francos com todos. E mesmo para aqueles que não são tão liberais, nada deveria ser secreto para os membros da família. Olha só que interessante, né? E para os amigos, embora se possa manter segredo, para os inimigos. Portanto, você não pode manter segredos de mim. Olha só, uma criancinha, né? Olha só que resposta, eu falei assim, caramba, né, meu? É os passatempos transcendentais. Todas as pessoas estão ocupadas em atividades frutivas. Algumas sabem o que são essas atividades e conhecem os resultados delas, e outras executam atividades sem saber nem a finalidade nem os resultados. A pessoa que age com pleno conhecimento recebe o resultado completo. Quem age sem pleno conhecimento não consegue um resultado tão perfeito. Vai ter o resultado, mas vai ser tão perfeito. Por isso, por favor, deixe-me saber a finalidade do sacrifício que vocês estão para executar. Ele está de acordo com os preceitos védicos ou é apenas uma cerimônia popular? Por favor, informe-me com detalhes sobre esse sacrifício. Ao ouvir esta indagação de Krishna, Nanda Maharaj respondeu: meu querido menino, esta cerimônia é mais ou menos tradicional, porque as chuvas se devem à misericórdia do rei Indra e as nuvens são suas representantes. E porque a água é tão importante em nossa vida, devemos mostrar alguma gratidão ao controlador das chuvas, Maharaja Indra. Estamos providenciando para que o rei Indra se pacifique, porque ele muito bondosamente nos manda nuvens que derramam uma quantidade de chuva suficiente para o sucesso das atividades agrícolas. A água é muito importante, sem chuva não podemos lavrar nem produzir grãos. Não podemos viver se não há chuva. Ela é necessária para o sucesso nas cerimônias religiosas, no desenvolvimento econômico e, por fim, na libertação. Por isso, não devemos abandonar a função cerimonial tradicional. Se alguém não a executa estando influenciado por luxúria, ganância ou medo, isso não lhe é nada bom. Depois de ouvir isso, Krishna, a suprema personalidade de Deus, na presença de seu pai e de todos os vaqueiros de Vrindavana, falou de modo a deixar o rei Indra muito irado. Olha só, essa criancinha de 7 anos, nem isso, hein, meu? Ele sugeriu que abandonassem o sacrifício. Suas razões para desestimular o sacrifício para agradar Indra eram de duas espécies. Primeiro, como se diz no Bhagavad Gita, não é preciso adorar os semideuses visando algum avanço material. Todos os resultados que se consegue com a adoração dos semideuses são simplesmente temporários e só aqueles que são menos inteligentes estão interessados em resultados temporários. Segundo seja qual for o resultado temporário que se obtenha da adoração aos semideuses, de fato ele é concedido por permissão da Suprema Personalidade de Deus, claramente no Bhagavad Gita, Maiva Viritam Ritam. Qualquer benefício supostamente obtido dos semideuses é de fato concedido pela Suprema Personalidade de Deus, sem a permissão da Suprema Personalidade de Deus. Não se pode dar benefício aos outros. Às vezes, contudo, os semideuses ficam arrogantes por causa da influência da natureza material e, superestimando-se, eles tentam se esquecer da supremacia da Suprema Personalidade de Deus. No Srimad Bhagavatam, declara-se claramente que, nesse caso, Krishna queria deixar o rei Indra com raiva. A vinda de Krishna tinha a finalidade especial de aniquilar os demônios e proteger os devotos. O rei Indra era, sem dúvida, um devoto. Não um demônio, mas porque ele era arrogante, Krishna queria dar uma lição. Primeiro, Krishna também, ele tem uma característica de esmagar o orgulho. Então, uma questão muito interessante é que quando você está no caminho, no sendeiro, nesse caminho devocional, no serviço devocional de Bhakti Yoga, muitas pessoas têm medo, às vezes, de se entregar completamente a Krishna, com medo de ficarem pobres, ou por alguma outra questão,
ok? Por medo de serem punidos, sei lá, qualquer coisa que seja, às vezes pode acontecer isso, uma má interpretação. E se a pessoa é sincera, né, Krishna vai dar a iluminação. Não tem jeito de você aproximar-se da luz e ficar na escuridão. Ok? Você pode usar óculos escuros, você vai amenizar a claridade, mas está claro. Então, o entendimento dos Vedas vai te levar a algum objetivo. Qual que é o objetivo final dos Vedas? Né? A gente vai falar um pouco sobre isso. Mas isso pode acontecer, né, no meio, né, do caminho, da espiritualidade, do devocional, enfim. Esse medo de se entregar, ou às vezes a arrogância, né? A pessoa acha que está no caminho de denominada religião e pode se sentir superior. Esse sentir-se superior é ruim, é ruim. Agora, parecer ser superior e internamente não é isso, às vezes as pessoas que olham podem interpretar equivocadamente uma questão que lhe é apresentada e errar na conclusão. Uma pessoa que não é arrogante, que aparentemente passou por arrogante, não é arrogante. E a pessoa vai fazer um julgamento. Então, a moeda tem dois lados. Então, dentro desse mundo material, Raga Dvesha, esta dualidade faz parte. Então, ele tem que tomar muito cuidado, porque a gente pode interpretar mal ou pode agir mal. Olha só que louco, né? E a gente pode fazer um juízo equivocado das pessoas. E aí, isso aí vai ser um falso testemunho. Apregoar a uma pessoa algo que ela não é, isso é o quê? Calúnia, difamação, qualquer coisa que seja. E trivialmente, no dia a dia, a gente está lidando com isso dioturnamente, né? Nós somos forçados a agir nesse mundo, né? Então a gente vai ter uma compreensão no modo da bondade, paixão e ignorância, né? Sata, Raja e Tama, e ela é mesclada também às vezes, né? É uma paixão com um pouquinho de bondade, né? É a paixão com um pouquinho de ignorância, né? E a ignorância com um pouquinho de bondade vai dando essa mescla que vai dar várias características. Então, tem essa questão, né? A gente vai ver mais à frente aqui, nas palavras de Krishna. Às vezes, contudo, no Srimad Bhagavatam, declara-se claramente que nesse caso Krishna queria dar ao rei Indra, deixar o rei Indra com raiva. A vinda de Krishna tinha esse objetivo. Tendo em mente esse propósito, Krishna começou a falar como se fosse um ateísta que defendia a filosofia Karma Mimamsa. Os defensores dessa filosofia, dessa espécie de filosofia, não aceitam a autoridade absoluta da suprema personalidade de Deus. Karma Mimamsa é uma dos sadarshans dentro. A gente já falou sobre isso, já tem um vídeo explicativo sobre essa questão, bem detalhado, e tem outros que vão complementando. Nós falamos que vamos complementar essa questão dos Vedas, porque entendemos que você fala a filosofia hindu é muito vago, né? E a gente tem que definir os artigos, vamos dizer assim, tá certo? Então, esses sadarshans, esses 6 caminhos, essas 6 visões, que são Vaisheshika, tá certo? A Nyaya, que é a lógica, né? A Vaisheshika é como se fosse a metafísica e a contagem também. Você tem aí a Yoga, você tem aí a Sankhya, são 4, né? Você tem a Mimamsa e você tem aí o Vedanta. A lógica Nyaya anda em conjunto, por incrível que pareça, né? Forma um par junto com a Vaisheshika. E elas se complementam muito bem, né? A Sankhya Yoga, por incrível que pareça, quando você vê o Bhagavad Gita como ele é, de A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, e você vê esse capítulo que está dentro do Mahabharata, essa grande, a maior epopeia da literatura mundial, é um livro que você tem 100 livros que você deve ler antes de morrer. Pode colocar esse aí e o Ramayana, e os Puranas também. Pode colocar os 8 Puranas, esse livro aí que faz parte, para nós mesmos, do Ijabandos, né? O amigo dos Brahmanas, né? Para as mulheres, para os Shudas, para qualquer pessoa, é
o Mahabharata. Então, num capítulo do Mahabharata que é o Bhagavad Gita, Krishna vai falando, elevando a questão, ele fala sobre Sankhya, depois vai falar sobre Dhyana Yoga e aí vai. Então, a Sankhya vai andar junto com, praticamente, vai casar bem com Yoga. E nós estamos aí, a Mimamsa, que vai andar muito bem junto com a Karma Mimamsa, juntamente com o Vedanta. Muito interessante. E essa filosofia Karma Mimamsa, a gente não falou muito sobre ela, mas a gente vai... vou fazer um vídeo falando sobre... A gente falou sobre a Nyaya, vamos falar um pouco sobre essa filosofia aqui, e aqui a gente vai dar um lampejo. Então, Mimamsa significa o quê? A Purva ou Karma Mimamsa Darshan, capítulos 12, verso 2731. É o maior darshan, ele foi fundado por Rishi Jaimini. Jaimini, ele foi discípulo de Vedavyasa. Vedavyasa dividiu os Vedas em 4 e para cada um dos seus discípulos ele deu um Veda. Então, Jaimini, ele se tornou o professor do Samaveda. Interessante, né? E por isso que o Mimamsa vem dele também. Olha que louco isso, né? Ele também, ele está ali, né? É o maior darshan, foi fundado pelo Rishi Jaimini no século 14, 4 a.C. Karma Mimamsa tem várias subescolas, a saber, subescola Prabhakara e subescola Baita. Karma Mimamsa se refere ao exame dos textos védicos. É como se fosse aí esse exame dos textos védicos. Como que eu vou usar uma palavra para que você aqui entenda? Nós temos aí a hermenêutica, né? Dentro das escolas aqui do Ocidente, né? E é como se fosse a hermenêutica, né? E um pouco mais aprofundada em outras questões. Então, esse exame dos textos védicos e também enfatiza o Karma Kanda, a seção dos rituais, os Vedas, cada Veda, todos os Vedas é muito interessante. Os Vedas, por quê? Os Vedas, eles possuem 4 questões. Então, Veda significa o quê? Conhecimento. Tá certo? Então, essa palavra Veda, ela significa, vem da raiz vid, que significa saber. E saber que tem 4 dimensões. Satyam Vidyate, aquele que existe, em outras palavras, aquilo que pode ser experienciado. Vetigyana, aquilo que pode ser conceituado, ou seja, aquilo que podemos elaborar conceitualmente em nossas mentes. Então os Vedas, por incrível que pareça, eles são dinâmicos. Eles são Auparushaya, não tem erros, tá certo? Tá certo? E foram dados por Deus, é a respiração de Deus também. E por grandes sábios que são incorruptíveis. Ok? Vicharane, aquilo que pode ser analisado, isto é, não é apenas uma questão de fé, mas de provar por si mesmo que funciona. Prapti, aquilo que pode ser atualizado. Então, os Vedas, eles podem ser atualizados, ou seja, a cada tempo, eles entendem, olha só que louco, nós temos o mundo material e nós temos a segunda lei da termodinâmica. E essa segunda lei da termodinâmica da entropia, tudo que está organizado, ele vai se desorganizar. Então, a tendência à degradação. E os Vedas entendem isso. Então, vai surgir pessoas iluminadas que sempre irão mostrar um caminho. Ok? Em Kali Yuga, por exemplo, nós temos o caminho de cantar os santos nomes, né? No Kali Upanishad, nós temos essa citação do Mahamantra Hare Krishna. Meu irmão, você pode fazer qualquer coisa, não vai dar certo. Em Kali Yuga, só canta o nome de Deus aí, Hare Krishna, Hare Rama, que vai dar tudo certo para você. É muito simples, e por ser muito simples, as pessoas desdenham dessa questão, né? Desdenham dessa questão, a gente vai ver nesse passatempo aqui de Krishna. Então, os Vedas, eles têm essa questão, e eles têm 4 elementos em cada Veda, tem 4 Vedas, Rig, Vajra, o Sama Veda, né, que ficou com Jaimini,
e o Artava Veda. Tem a camada dos Vedas, de cada Veda, né? Por exemplo, do Samaveda, do Artava Veda, ou do Riga, ou do Arjo. A primeira camada é coleção de hinos, Samhita. Brahma Samhita quer dizer uma coleção de hinos que Brahma fez para quem? Para Krishna. O Brahmana é a parte dos Vedas que vai falar sobre explicação em prosa e rituais, sacrifícios, a porção Karma Kandiya, vamos dizer assim. Aranyaka, que vai falar sobre os pensamentos filosóficos, mas não vão gerar aquela discussão como a parte dos Vedas que é o Upanishad. Cada Veda é ligado, cada Upanishad na verdade é ligado a um dos 4 Vedas, tá ok? Então, nesse sentido, continuando aqui com a nossa questão da filosofia Karma Mimamsa, ela tem essa questão, né? A gente vai voltar para o passatempo, tá? Mas eu queria falar sobre essa filosofia Karma Mimamsa, aproveitar o ensejo, né? Para contextualizar nossa audiência, né? Então, a questão dos Vedas, ele sustenta que os Vedas são eternos, sem autor, e Dharma significa rituais e deveres sociais. Então, muitas filosofias ocidentais têm lampejos do Karma Mimamsa. É louco isso não? Quantas filosofias, religiões por aí acreditam que a caridade é o máximo que pode ter? Se você faz a caridade, independente de você acreditar em Deus ou não, é um benefício, entre aspas, é interessante esse pensamento e em certa medida é correto, mas nós temos uma autoridade suprema que está além dessa questão. Fazer caridade é bom, mas nós somos almas eternas. Deus, Jesus Cristo deu alimento para as pessoas, isso é correto, você vai alimentar as pessoas, vai dar caridade, isso tem que ser feito. É dito no Bhagavad Gita, no capítulo 18, que mesmo sacrifícios, austeridades e caridade nunca devem ser abandonados, sempre você deve fazer, é isso mesmo. E o maior caridade que você possa fazer para a pessoa, né, é também dar conhecimento espiritual. Mostrar para ela que existe Deus, que ela está no corpo temporário e que existe o caminho de Bhakti, da auto-realização e do cantar dos santos nomes. E quando você segue esse caminho, automaticamente você vai satisfazer quem? O Paramatma no coração, é automático. E o aspecto impessoal de Deus. Então, todas as pessoas que entram em contato com você, mesmo que você não faça nada, por causa da sua presença e da sua espiritualidade, a tua presença, né? Se você está rendido, avançado espiritualmente 60%, as pessoas ao seu redor irão se beneficiar também. Não há possibilidade de você aproximar-se do Sol e não ter luz. Não há possibilidade de você se aproximar do Sol e ficar com frio. Então, quando você está no caminho devocional, tem que entender essa questão. É a conclusão final. É a conclusão final. Né? Então, os Vedas existem o quê? Tem tudo esse preâmbulo todo aqui para vários tipos de pessoa. Que estão nos modos da natureza material, cada um com um interesse. Eu não quero saber do interesse da pessoa, eu vou dar um caminho que ela, mesmo com interesse, ela vai chegar um dia, ou porventura numa vida lá, encontrar Bhakti e tal. Mas ela pode se perder eternamente nesse caminho, nesse emaranhado dos Vedas, com a linguagem florida dos Vedas. Ok? Então, quando você está no caminho de Bhakti, as pessoas ao seu redor se beneficiarão. Os jejuns de Ekadasi que você faz, todos os seus antepassados, né? Você pode oferecer a essas pessoas, mesmo que já se foram, elas não ficarão, se elas estiverem na região, condição aflitiva, infernal, elas sairão dessa condição. E se elas já reencarnarem em outra vida e estão sofrendo, elas já estão vivendo outras vidas aí, você fazendo essa questão, você vai ajudar essas pessoas também. Então, Bhakti é o caminho mais seguro, simples, é o caminho de devoção a Deus. Então, essa filosofia Karma Mimamsa, né, ela vai acreditar no Dharma, a ética para esta vida é a ação eficaz para o céu. Não pode ser derivada da percepção sensorial. Então, a filosofia Karma Mimamsa não acredita na percepção sensorial. Quer dizer, não acredita nessa questão da lógica. Não, por lógica você vai entender o transcendente, não dá. A lógica vai te levar a um caminho.
É como você querer ir para os Estados Unidos, o caminho mais perto para os Estados Unidos do Brasil é chegar no aeroporto. O aeroporto fica muito rápido você chegar nos Estados Unidos, beleza ou não? Mas, se você está no aeroporto e você não embarca, você estava numa condição favorável, mas não aproveitou essa condição favorável, ok? Então, a lógica vai te levar até uma questão. Outras questões vai depender de outros fatores, entende essa questão? Então, a ética para esta vida é a ação eficaz para o céu. Não pode ser derivada da percepção sensorial, pode ser derivada da experiência, reflexão, compreensão de ensinamentos. Então, a filosofia Karma Mimamsa tem três aspectos, três partes, né? Ferramentas de conhecimento, né? Ferramentas de conhecimento, espiritualismo, Darshan, né? E decisor de deveres, ok? Agora vamos voltar ali para Krishna falando com seu pai. Como se fosse um ateísta, né? Krishna estava falando. Eles apresentam o argumento de que, se alguém trabalhar bem, os resultados com certeza virá. Sua opinião é que, mesmo que exista um Deus que dê ao homem o resultado de suas atividades frutivas, não é preciso adorá-lo, porque, a não ser que o homem trabalhe, Deus não pode dar o bom resultado. Eles dizem que, em vez de adorar a um semideus ou Deus, as pessoas devem dar atenção aos próprios deveres, e assim o bom resultado com certeza virá. O Sr. Krishna começou a falar com o seu pai de acordo com esses mesmos princípios da filosofia Karma Mimamsa. Meu querido pai, ele disse, não acho que vocês precisam adorar algum semideus para a boa execução de suas atividades agrícolas. Todo ser vivo nasce de acordo com o seu karma passado. Ele fala do Bhagavad Gita também, que é interessante, Chaturvarna Marshisthan. E deixa esta vida simplesmente tomando o resultado do seu karma atual. Todos nascem em diferentes tipos de espécies de vida, segundo suas atividades passadas, e obtêm seu próximo nascimento de acordo com as atividades desta vida. Diferentes graus de felicidade ou sofrimento materiais, confortos ou desvantagens da vida, são diferentes resultados de diferentes espécies de atividades, seja de vida passada ou da vida atual. Maharaja Nanda e outros membros mais velhos argumentaram que, sem satisfazer o Deus propriamente predominante, não se pode conseguir um bom resultado, simplesmente pelas atividades materiais. De fato, isso é verdade. Às vezes, por exemplo, verifica-se que, a despeito da ajuda e tratamento médico de primeira classe por um médico excelente, um doente morre. Conclui-se, portanto, que o tratamento médico de primeira classe ou os esforços do excelente médico não são por si mesmos a causa da cura do paciente. Deve haver a mão da Suprema Personalidade de Deus. Esse é o fato. Esse é o checkmate. Ok? Então, o que acontece aqui? Você pode ter os maiores tratamentos, o maior hospital, tudo isso. Isso não te dá garantia que você vai alcançar. Você tem a possibilidade, né? Mas Deus, né? Ele pode te dar vida eterna. Mesmo que você morra, você pode morrer, você pode ter a vida eterna. Mas voltando a esse ponto, né? Você pode ter várias facilidades, várias questões, mas em última análise, né? Foi esse o argumento de Nanda Maharaj dos pastorzinhos, foi muito interessante. Continuando aqui. Conclui-se, portanto, que o tratamento médico de primeira classe ou os esforços de um excelente médico não são por si mesmos a causa da cura do paciente. Deve haver a mão da Suprema Personalidade de Deus. De forma semelhante, o fato de o pai ou a mãe tomarem conta de seus filhos não é a causa do conforto dos filhos. Verifica-se também que, às vezes, apesar de todo o cuidado dos pais, os filhos se tornam maus ou sucumbem à morte. Portanto, as causas materiais não são suficientes para os resultados. Deve haver a sanção da Suprema Personalidade de Deus. Nanda Maharaj defendeu que, a fim de conseguir bons resultados para as atividades agrícolas, eles deviam satisfazer ainda a deidade superintendente da provisão da chuva. O Sr. Krishna anulou esse argumento, dizendo que os semideus só dão resultados para as pessoas que cumprirem seus deveres prescritos. Enfim, né? Então, na sociedade humana, cada um nasce com uma tendência, né? São as ocupações materiais. Alguém vai ter a tendência de materialmente ser inclinado à religião, né?
a cuidar de enfermos, essa questão de estudar os Vedas, as literaturas, né? Pregar, congregar, né? Enfim, há pessoas que terão a tendência de serem baixas, ou agricultores, ou vão lidar com dinheiro, com banco, né? Com essas atividades aí vai ser, ou com comércio, tá certo ou não? E há outros que têm aquela questão de serem heróicos, defensores dos oprimidos, né? São kshatriyas, né? E serão reis também, né? Dessa natureza, dessa questão de comando. E tem aquelas pessoas que são aí, que querem só servir a todo mundo, tá tudo tranquilo, e ele não se preocupa com essa questão que é o Shudra. Enfim, então cada um tem uma natureza, e quando você se encontra e faz o que, aquela questão da sua natureza, Krishna fala sobre isso no Bhagavad Gita, como ele é, quando você, dentro da sua natureza, prega isso para Arjuna, você é um Kshatriya, você não quer lutar, mas a causa que você quer abandonar é justa. Mas pela sua natureza de Kshatriya, você vai ser impelido a arrumar uma batalha. E possa ser que essa batalha não seja justa. Mas se você não lutar nessa batalha justa, aquelas pessoas ali que estão do outro lado, essas pessoas fizeram coisas vis. E se essas pessoas vencerem, você vai ser aí ridicularizado, né? E para quem conhecer a honra, a desonra é pior que a morte. Né? A tal da reputação, a tal do como fala? Quando alguém faz um livro sobre a vida de uma pessoa, como que é o nome que se dá? Livro que fala da vida das pessoas, né? Eu esqueci, tá tão na ponta da língua, né? Biografia, né? Minha biografia, eu lembrei agora, biografia. Então, Krishna vai pregar sobre essa questão, né? Dessa filosofia Kama-mimamsa. E continuando aqui, né? Meu querido pai, disse o Senhor Cristo, não há necessidade de adorar os semideuses Indas. Todos devem receber o resultado do seu próprio trabalho. Podemos, de fato, ver que a pessoa que se ocupa de acordo com a tendência natural do seu trabalho e de acordo com essa tendência natural, todas as entidades vivas, quer seres humanos, quer semideuses, conseguem seus respectivos resultados. Então, aqui Krishna vai dando os argumentos e os vaqueirinhos abandonaram a adoração ainda e fizeram tudo um festival para adorar a colina de Govardhana. Nós temos que adorar a colina de Govardhana. Olha o menininho Krishna. Essa colina de Govardhana, onde tem muitas vacas, onde há uma expansão Go, quer dizer vaca, né? Dana, o lugar das vacas, onde se expande as vacas, a colina de Govardhana. Por isso que a vaca é adorada nesse dia. É um animal sagrado. Krishna gosta muito das vacas, né? A proteção às vacas é um dos deveres dos Vaishyas, né? E toda pessoa aí do mundo, né? A proteção, né? Porque ela nos dá o leite. Com o leite você faz o ghee, você faz a manteiga, faz o iogurte, né? Faz tantos produtos lácteos aí, queijo, né? A ricota, né? Enfim, tem pessoas que são veganas aí que se utilizam de vários argumentos para não utilizar o leite, né? E esses argumentos, a gente já fez vídeo aqui derrubando um a um esses argumentos, essas falhas nesses argumentos, né? Quando você lida com essas pessoas que falam isso, são pessoas que nunca cuidaram de uma vaca. Eu tive a felicidade, o prazer e a honra de cuidar de vacas quando eu morava na fazenda, lá em Caruaru, do movimento da consciência de Krishna, né? Radha Gokulananda, né? Radha Govindananda, desculpa. Mãe, agora eu tô ocupado. Depois eu pego, mãe. Tá bom.
E aí o que acontece? Estava falando com minha mãe, tá? Não fazer edição de vídeo. Então, o que acontece? Aí, nesse sentido aí, essa questão aí, quando você lida com a vaca, você tem que ter todo o preparativo, tem que conversar com ela, cantar. Você pode cantar, tratar com carinho, dar a primeira questão pro bezerro. Depois você vai tirar a sua parte. Ela produz muito leite que vai ser perdido. E você vai coletar essa questão. Você pode fazer isso sem violência, com carinho. E é possível, eu já vi isso, fiz isso. Você conversa, tô pegando o teu leite emprestado aqui, tal. Conversa. Você pega o ar aí, você tá roubando o ar então, né? Então, entenda que esse princípio aí, ele é correto, mas em certa medida, em certa maneira, ele é impreciso, porque falta alguns elementos para a conclusão desse raciocínio, para não chegar no julgamento, na conclusão errada. Então, a questão do leite, você não pediu permissão da vaca, você pode pedir permissão, né? E ela vai deixar você fazer aquela questão. Se não fizer tudo certinho, você não consegue ordenhar corretamente. E você pode fazer isso sem machucar a vaca, tranquilo. E ela vai produzir, por causa disso, mais leite ainda. Mas pessoas que nunca ordenharam uma vaca falam bobagens por aí, né? E desencaminham as pessoas que deixam... As pessoas já são vegetarianas, já tem aí uma questão da vitamina B12, ainda tem esse agravante Lógico que esse leite de caixinha aí também não dá, né, meu? Mas é o que temos para hoje. E nós estamos em Cariúga. Se você ficar preocupado com muitos detalhezinhos, em nome dos detalhezinhos, você esquece de fazer o principal, que é cantar as 16 voltas de japa por dia, que é seguir os 4 princípios. Esse é o principal para a comunidade baixinal, tá? Então fica preso nos detalhezinhos supérfluos, né? E a gente tem que ser muito prático. Às vezes, muito embora essa filosofia pragmática é complicado, né? A gente tem que ser pragmático, meu irmão. Você não foca nessa questão aí. Um profissional mesmo, né? Você que é da área aí. Às vezes a pessoa divaga em coisas que não é para divagar. A pessoa, então, aí perde o foco e vai chegar a uma conclusão errada. E sobre outra questão do leite, né? Os animais mamíferos se desmamam rapidamente. Lógico, é verdade. Mas eu estava dando um leite para o gato hoje, dei para a cachorra, ela tomou o leite. Eles não vão tomar algo que eles não podem comer. Você vai comer coisas que eles podem. Então, esses argumentos caem por terra, ok? Então, eles ficam aí pegando plantas, matando plantas. E o Vaishnava, ele vai, mesmo os alimentos vegetarianos, lacto-vegetarianos, ele faz como uma oferenda a Krishna, a Deus. Então esse alimento é espiritualizado, ele não vai agravar-se no karma. Interessante que uma parte dessa questão do karma mimamsa vai parar onde? No pessoal do Jnana Yoga, Jnana, né? Que tem o pessoal que é o budista e os jainistas, né? Também tem uma pequena questão dessa questão do karma mimamsa. Então, eles pararam de fazer isso, adoraram a colina de Govardhana, e a mando de Krishna, e Indra, enfurecido, mandou chuva. E Krishna pegou, ergueu a colina de Govardhana, virou ao contrário, na pontinha do dedo, mindinho, né, protegeu os habitantes de Vrindavan. Então, esse passatempo nos mostra, depois Indra, envergonhado, pede desculpa a Krishna e faz orações. Então, veja só, você pode ter um cargo elevado, cuidado que você pode ficar arrogante. Você pode estar fazendo caridade, cuidado, você pode ficar arrogante. Cuidado, você acreditou que fazendo caridade, fazendo isso, fazendo aquilo, indo para a igreja tudo certinho, bonitinho, você ia ter o resultado, Deus iria ser obrigado a te dar o resultado. Tem muitas pessoas que estão seguindo religiões que pregam isso por aí. Eu não tenho nada nem contra nem a favor. Você vai fazer o que você quiser, mas nós estamos só explicando aqui esse passatempo. Ah, se eu fizer isso, Deus vai me dar. Pô, então Deus é o teu servo, né? Você que tem que servir a Ele. O que Ele te der, te deu. Se não te der, não te deu. Porque você está interessado na vida eterna. Se você não tem noção da vida eterna, o que sobra para você é a vida terrena. Então, é resultados terrenos. E você quer
mostrar que você está sendo favorecido na sua fé, e você tem muita fé em Deus, com os bens materiais que você tem. Olha só quantos bens materiais eu tenho mais fé que o cidadãozinho comum que está na lata do lixo lá, abrindo lixo para pegar. Mas a gente não sabe realmente avaliar o avanço espiritual de cada um, a gente não sabe. Não dá para saber, ok? Às vezes aquela pessoa está naquela questão obscura, porque o mundo material é assim. Você pode ter um Alzheimer, você pode ser um grande médico. Número um deu Alzheimer, acabou para você, negócio de conta, acabou para você. Você deixou de ser aquela pessoa? Não, mas as condições materiais são essas. Então você acreditar na matéria, vai dar nisso aí. Agora você acreditar em Deus, né? A suprema personalidade de Deus, em Bhakti, esse é o passatempo. Então, Krishna protegeu aí, nesse passatempo, os vaqueirinhos, as pastoras, os seus amiguinhos, seu pai e sua mãe. E eles ficaram muito felizes. Pô, esse menininho faz que ele protegeu a gente. Então, você pode fazer tudo o que você quiser. Em última análise, foi esse o ensinamento que Krishna deu a Arjuna no Bhagavad Gita. Ó, Arjuna, luta por lutar. Budeyukto jahatiha. Oba sukruta chaduskrute. Tasmai yogaya yujaswa yoga karma sukausalam. Esse verso do Bhagavad Gita ilustra praticamente essa questão. Luta, meu amigo, mas o resultado é entrega para mim. Não usufrua dos resultados para ti, não tenha glória. Faça a questão e dê a glória para mim. Sabe aquele jogador de futebol que quer saber o passe, um assistente faz o gol e olha para o companheiro, obrigado, você é o cara. E tem aquele cara que alguém deu assistência para ele e fez o gol e nem agradece. É tipo isso. Você está nesse mundo, você tem um ar. Indra é um posto, que Deus colocou ele naquele posto. Ó, você vai fazer isso. Maia, isso aqui, isso aqui. Então, quando você entende essa questão, Vedanta Vriddhi Vedakrit Evachaham, né? Então, Krishna fala que dos Vedas, eu sou o conhecedor, o compilador. Então, se ele falar para você fazer algo, você pega e faz. Isso é o Vedas. Isso é o serviço devocional. Isso é a conclusão final. Esse é o entendimento dos Vedas. Qualquer outra coisa, você pode fazer aí. Mas vai ser muito penoso, muito complicado, muito danoso. Assim como diz o Srimad Bhagavatam. O avanço aí é muito... se você, o caminho pessoal é muito difícil, né? Enfim. E quantas pessoas que acreditaram em certas questões, ó, vou fazer isso aqui, vou ter um cargo assim, vou ser um funcionário assim, 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 vou ter uma estabilidade assim, assim, vou fazer isso assim, vai dar tudo certo na minha vida? Deu certo? Não deu, né? Você acreditou em coisas, e às vezes aquela pessoa que passou por altos e baixos na vida, mas ela acredita que, pô, misericórdia de Deus, deixa eu seguir adiante. Tudo que Deus faz é bom. Há um passatempo sobre isso, né? Tinha um Brahma, né? Que era conselheiro de um rei, e ele falava assim, tudo que Deus faz é bom. E o rei estava ficando irritado com essa questão, tudo que Deus faz é bom. Né? E aí, esse rei aí, né? Aconteceu alguma coisa que ele perdeu um dedo da mão ali, e esse Brahmana falou assim, ó, esse conselheiro, né? Ó, tudo que Deus faz é bom. Pô, eu acabei de perder um dedo. Você vem com essa historinha de tudo que Deus faz é bom. Para com isso. Mandou prender esse elemento aí, né? Esse cidadão, né? Enfim, ficou preso no palácio. E o rei, nos seus passeios aí, se perdeu. E uma tribo inimiga de aborígenes, né? Prendeu o rei. Tá certo? Prendeu o rei. E ia sacrificar o rei, né? É um ritual que eles faziam lá. Então, o sacerdote começou a examinar, dessa tribo aí, começou a examinar o corpo do rei para ver se não tinha nenhuma imperfeição. Como estava faltando um dedo da mão, ele foi rejeitado. E aí o rei volta para o palácio, né? Agradecido, e fala para esse Brahmana, pô, mas muito obrigado, hein?
Tudo que Deus faz. E esse Brahma falou de novo, tudo que Deus faz. Mas peraí, no meu caso tudo bem, mas no seu caso você foi preso. Mas rei, se eu estivesse junto contigo, eu ia ser preso também. E eu estou com todos os dias da mão. Então ele iria estar morto. Então eu ficando preso aqui, eu estou vivo. Esses passatempos, essa filosofia que contém nos Vedas, olha, leia o Bhagavad Gita, leia o Srimad Bhagavatam aí, de A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, tá aí. Tem histórias que você fica aí querendo reinventar a roda. A gente contou esse passatempo de tudo que Deus faz é bom. Veja quanta filosofia nessa história. Às vezes você está sofrendo alguma coisa, mas vai receber um benefício lá na frente. Mas você não consegue entender essa questão. Porque os caminhos de Deus são... né? E as variáveis que existem no mundo também material são muitas, né? Então, governando aqui, KJ. Então, eu sou muito grato a Deus, né? Eu sou um cidadão brasileiro aí, sou uma alma espiritual, servo eterno de Krishna, dos Vaishnavas, das Vaishnavis, nosso guru Srila Prabhupada, eterno, Jagadguru, KJ. E muitas coisas aconteceram na minha vida, e graças a Deus estamos aqui podendo falar sobre Govardhana Purja. Obrigado mais uma vez por essa oportunidade, Deus. Duvide de tudo, depois duvide. A dúvida estude hoje, porque amanhã pode ser tarde. Cante Hare Krishna e seja feliz. Govardhana Purja Ki Jai Ho.